Ei, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Muito obrigado a você que clicou aqui nesse vídeo. Esse vídeo vai te convencer a parar de dar desculpas e caminhar debaixo do que Deus já falou a respeito da sua história. Não sei se você tem consciência disso, mas antes mesmo de você nascer, Deus liberou palavras a seu respeito. Deus deu desígnios para sua história e você veio para essa terra com um chamado, então vamos percorrê-lo juntos. Hoje eu quero falar sobre não dê desculpas, porque ela convencem pessoas, mas não te convencem nem convencem o nosso Deus que te criou. Sabe, tudo que você tem dentro de você foi o próprio Deus que deu. Então, não fale que você não tem isso, nem que você não tem aquilo, porque você tem tudo aquilo que Deus achou pertinente te dar, para que você pudesse cumprir a sua missão aqui nessa terra. Então não é o que você tem, mas é quanto Deus tem de você. Isaías 40:30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam ao alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A grande verdade é que nós estamos olhando para os nossos atributos antes de caminhar, e isso sempre vai ser desanimador. Sabe, quando eu tinha um conteúdo que não era um conteúdo de Jesus e eu conheci o Pai e decidi mudá-lo, todos diriam que seria impossível fazer isso, mas como eu coloquei as minhas forças e minhas esperanças em Deus e caminhei debaixo de uma palavra que o próprio rei liberou, aí sim ele me honrou e ele fez tudo. Sabe, Moisés era gago e ele encontra Deus no monte e ele diz que Moisés, aquele que saiu fugido do Egito depois de ter matado um homem que estava se refugiando na casa do seu sogro, sabe, era esse mesmo. Deus fala pra ele assim: você vai libertar o meu povo. E ele fala: nem sei falar, Deus. Mas a partir do momento em que Deus repete pra ele isso, ele entende: não é sobre mim, não é sobre o que eu tenho, não é sobre o que eu posso fazer, é sobre quem me chamou. E nós dizemos assim: se Deus que está chamando, por que poucos vão viver? Porque são poucos que estão disponíveis para Deus. Essa é a grande verdade. Certa vez Jesus encontra um jovem rico e ele fala que faz tudo, mas Jesus diz algo que ele não faz. Ele nunca entregou o seu dinheiro aos pobres, ele nunca dividiu o seu dinheiro com os seus irmãos. Mas era muito difícil para ele fazer isso. Então o jovem rico vai embora triste, mas não dá o seu dinheiro. Ou seja, ele foi chamado. Jesus escolheu ele para algo, mas ele não teve disponível para Jesus. Então, a primeira coisa que eu quero falar nesse devocional é que nós precisamos entender que não é sobre nós, não é sobre o que nós temos, não é sobre o que nós podemos fazer, mas é sobre o que Deus pode fazer através de nós. Não é quanto nós temos de Deus dentro da gente, mas quanto Deus tem de nós nele. Por isso temos que entregar o nosso coração total, nosso coração 100%. A Bíblia diz que se você vai ser morno, é melhor você ser vomitado, entende? Deus acha melhor que você seja ou quente, Deus acha melhor que você seja frio, mas que você não seja um cristão que não se entregou para Jesus. Porque a grande verdade é que o cristianismo não prega uma entrega parcial, ele prega uma entrega completa em que Jesus vai te transformar, sabe? O evangelho não quer fazer com que você seja uma nova criatura de tal forma que você era o que você é antes, mas você teve um update. Você foi atualizado. Não, o evangelho quer fazer você de novo. Jesus quer te quebrar no meio, ele quer te quebrar em cacos, porque só sabe te reconstruir aquele que te viu completo. Então você está em cacos hoje, mas a grande verdade é que se você se entregar para Jesus, ele pode te refazer, e te refazendo, ele vai fazer algo diferente na sua vida e na sua história. Pode ser que você esteja quebrado, sabe? Pode ser que os seus sonhos tenham sido roubados pelas pessoas, pelo diabo, pela sua própria família, pela sua própria casa, pelos seus próprios amigos, mas Jesus te dá um sonho e você tem que percorrer atrás disso. Você só tem uma vida, você não tem mais que isso, então você precisa correr atrás. Obrigado, Espírito Santo. Outra coisa que eu anotei pra gente falar nesse vídeo aqui é: quando eu me descomprometo com as minhas desculpas, eu me comprometo com o meu destino e propósito de Deus. Irmão, não existe mais essa de ficar dando desculpa. Às vezes você acha que você não tem conhecimento pra falar de Deus, mas você só precisa falar o que ele fez na sua vida. Teve uma certa vez que Jesus curou um cego e esse cego saiu pregando, irmão. Ele virou um evangelista. E sabe qual que era a mensagem dele? Não era nada demais, mas ele dizia assim: eu não via, eu era cego, mas um homem veio e me deixou ver, sabe? Para que a gente possa viver o propósito de Deus, para que a gente possa experimentar o nosso chamado, o motivo pelo qual nós viemos para a terra, nós precisamos nos esvaziar das nossas verdades. Nós precisamos nos esvaziar dos nossos provérbios, nós precisamos nos esvaziar do que nós temos, porque nós somos um recinto de frustração. Mas a grande verdade é que Billy Graham dizia: toda frustração vem de você ancorar as suas expectativas em qualquer coisa menor do que Deus. Meus irmãos, a característica de um chamado é colocar suas esperanças totalmente no seu Criador. Mas eu tenho a oportunidade de caminhar com Deus que vai guiar os meus passos. E esse Deus que guiou os meus passos, ele não nasceu na eternidade, ele é a eternidade. Eu vou querer ler 2 versículos para vocês aqui em Provérbios 16. Provérbios
Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O segundo versículo é Provérbios 16:7. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz até que os seus inimigos vivam em paz com ele. Irmão, você tá entendendo que não é difícil saber a vontade de Deus? A grande verdade é que para nós sabermos a vontade de Deus, nós só temos que perguntar. Eu vi o Dave Leonardo falando algo que foi maravilhoso. Ele disse, se Deus fala para eu não ir, eu não vou. Ele disse, se Deus pede para eu ir, eu vou. E se Deus não fala nada, eu não me movo. Porque ele pergunta tudo para Deus antes de realizar. Irmão, quer diminuir a chance de erro em zero? Pergunta para Deus antes. Fala para Jesus assim, Jesus, eu devo ir. Sabe, eu não sei como é que vocês se sentem com relação a isso, mas eu me sinto muito bem. Porque eu digo pra Jesus assim, Jesus, eu posso ir. E pra mim, eu tô delegando pra Ele, eu tô entregando a minha vida a Ele de tal forma que eu tô deixando Ele decidir. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, a minha vontade não é feita mais em nada, porque eu tô entregando tudo pra Ele. E isso é o que me traz paz. A paz que excede todo entendimento, Filipenses 4:7. Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. No versículo 9 também é maravilhoso, ele diz, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Irmão, Salomão está escrevendo aqui isso aqui em toda a sua sabedoria. E eu posso entender uma coisa disso. Eu posso entender que nós podemos experimentar o plano de Deus para nossa vida. Nós só não vamos experimentar se a gente não quiser. Sabe, nós falamos muito sobre predestinação existe, não existe, mas o que eu creio é que Deus nos mandou com um avião. Esse avião tem um destino, mas dentro dele tem um paraquedas. E nós podemos pular. Então, se eu pudesse te dizer algo hoje, se você puder esquecer tudo que eu falei nesse vídeo, mas lembrar só do que eu vou falar agora não pegue o paraquedas, não pule. Espere o processo de Deus, espere a promessa de Deus. Se você gostou desse devocional, compartilhe mesmo. Sabe, se te edificou, pode edificar outra pessoa, então compartilhe, mande para amigos, entende? O Senhor é bom, que Ele te guarde, se inscreva no canal. Eu amo sua vida em Cristo Jesus. E é isso, deixa um like também.